a Raquel e o Sakamoto sobre as bets, porque o governo hoje trouxe essa informação por meio do Ministério da Fazenda, né, Raquel? E tem também, até a Globo noticiou, que aquele jogo do Tigrinho também pode ser autorizado. Estava vendo aqui uma matéria da TV Globo que falava sobre isso. Pode ser liberado aqui no Brasil também com algumas regras. Lembrando que esse jogo do Tigrinho é mais ou menos um caça-níquel, né? É onde muita gente perde dinheiro. Bem, Diego, a gente está com uma discussão ainda maior acontecendo no Senado Federal, que já passou na CCJ, que é a liberação mesmo dos cassinos, do jogo do bicho, de tudo, né? Eu tive em Brasília recentemente, conversei com o ministro do Turismo, o Celso Sabino, que já recebeu lá um monte de gente querendo investir desses grandes cassinos, já está fazendo planos de quais cidades receberiam esses cassinos, o relator lá, o Irajá, está tocando isso. Existe uma indústria toda em torno disso, se movimentando já, vendo o Brasil como oportunidade de investimento, e muita gente dentro do governo discutindo essa questão. A sensação que eu tenho é que essa discussão está sendo feita um pouco sem pesar muito os impactos. Por exemplo, quando você fala em instalar cassinos, está se discutindo, por exemplo, instalar um cassino em Jericoacoara, para você transformar aquilo ali num polo turístico ainda maior. Está discutindo, a gente vai discutir de forma correta o impacto ambiental para aquela região? Vamos discutir de forma apropriada um impacto de saúde pública. O Brasil está discutindo muito essa questão, principalmente lá no Congresso Nacional, do ponto de vista religioso. E essa não é a questão fundamental. A questão fundamental que a gente tem que discutir, ela não é nem tributária e ela não é nem religiosa. Ela é de saúde pública, ela é de segurança pública, se vai aumentar ou não vai aumentar a lavagem de dinheiro, e ela é também do ponto de vista ambiental. Quando você vê essa perspectiva de construir grandes cassinos, grandes hotéis em lugares como Jericoacoara ou aqueles lugares paradisíacos no Pará. A sensação que eu tenho nessa discussão toda é que não é nem simplesmente aprova ou não aprova. É uma questão que o Brasil está fazendo essas escolhas sem informação, É. sem informação correta para saber se está fazendo a regulamentação certinha, se está colocando todas as travas que são necessárias para eventualmente aprovar, mas aprovar de uma maneira em que você consiga dar as proteções necessárias para a sociedade, ou eventualmente reprovar. O que parece é que a discussão está sendo feita de uma forma atabalhoada e com um foco errado. Pois é, e Sakamoto, aqui eu vou fazer uma comparação bem grosseira, né, com a liberação, a descriminalização das drogas. Porque, assim, tem um vício aí no meio, tanto das drogas que hoje são consideradas ilícitas, o jogo também pode viciar, e pessoas que são mais vulneráveis financeiramente, e a falência mesmo, né, perder casa, perder carro, vender tudo, como a gente sabe que pode acontecer. Ou seja, a gente sabe que isso é uma realidade, tanto as drogas são uma realidade, como os jogos são uma realidade. Agora, discutir isso é importante, como a Raquel falou, né? Discutir de uma maneira mais completa, mais aprofundada, entender exatamente quais amarras, como a Raquel falou, podem ser usadas para não comprometer a saúde, nem a saúde física, no caso das drogas, ou a saúde financeira, né? Emocional, no caso dos jogos. Ô Diego, o ponto é o seguinte: o Congresso Nacional ele está vendo o vício em jogo como uma oportunidade e o vício em drogas como crime. Essa é a diferença, né? Sem tirar nem pôr. A legalização dos jogos de azar, né, passou pela Câmara e provavelmente vai passar pelo Senado, né? Enquanto isso, o Congresso ele mobiliza para reforçar a criminalização do usuário de maconha após o Supremo criar critério para separar o usuário do traficante, né? O uso abusivo em jogo e o uso abusivo de drogas, ele deveria ser questão de saúde pública, mas num caso ele é, como eu falei, um é visto como uma oportunidade pelos parlamentares e o outro como crime. Né, com a aprovação e a sanção da lei das bets, regularizando as apostas online sob a justificativa de permitir controle, fiscalização, arrecadação, o Estado brasileiro admitiu, como a gente estava conversando com o professor, um fato consumado. Isso, o próximo passo lógico, estão sendo o quê? Os jogos de azar, de uma maneira geral, como o jogo do Tigrinho e o Escambau, né? Que a gente tem visto casos de pessoas que, na verdade, têm
perdido a vida por causa dos jogos, por causa de dívida, por causa de tudo isso, né? E que já funcionam livremente na internet, né? Normalmente usando servidores no exterior. Aí, de olho nessas oportunidades trazidas pela regulamentação dos cassinos, os empresários salivam e o governo, precisando fechar contas e de olho em investimentos, chancela a ideia de arrecadar bilhões de impostos, né? Antes mesmo do projeto virar realidade. A questão é que os cassinos são proibidos no Brasil não por uma questão puramente moral, é mais por conta do impacto negativo à saúde mental. Os cassinos já operaram no Brasil. Seja o cassino da Urca lá, que é um monumento maravilhoso, isso é na praia, lá na Urca, mas né, lembra de uma época em que funcionava de uma forma diferente. Agora, com a internet, com acesso fácil a cassino online, isso vai ser uma loucura. Né? A gente já está vendo, a reportagem do Carlos Madeira aqui no UOL, Diego, mostrou que trabalhadores se endividando com empregadores e perdendo dinheiro da própria sobrevivência nos cassinos online, que dirá uma população com milhões de pessoas com pouco dinheiro no bolso, despreparada para a jogatina. Imagina se isso não vai viciar, né? É pior do que os bingos, e os bingos levaram adoecimento público, né? Se houvesse chance de um monte de gente ficar rico, né, como aparece nos anúncios de TV, nos anúncios de internet desses joguinhos, né, não haveria tanta empresa pipocando para poder caçar dinheiro do pessoal. Enfim, só para finalizar, né, a gente não está discutindo aqui a proibição de nada, até porque ela seria inócua proibir agora, né? Tal como é inócua a proibição sobre as drogas, né? Mas, por decência, o Estado brasileiro deveria pelo menos emendar o projeto de lei e considerar tudo isso que a gente está falando. Considerar que tenha não só os avisos, né, como os alertas para câncer, né, mas também preparar o Sistema Único de Saúde para receber esse pessoal. Para quê? Para prevenir, para mitigar e para tratar o vício no jogo que em muito breve vai viralizar.